Seja bem-vindo, bem-vinda ao estudo do Livro dos Espíritos de hoje. Busque um ambiente tranquilo e sereno. Prepare o seu recipiente com água, que será magnetizado no decorrer do estudo de hoje, e fixe o pensamento em Jesus. Bons estudos! Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso grupo de estudos do Livro dos Espíritos, esse livro base, e onde nós vamos continuar aqui falando do esquecimento do passado. E para nós começarmos os nossos estudos de hoje, vamos fazer a nossa prece de gratidão. Gratidão a Deus por essa linda oportunidade. Gratidão ao nosso anjo da guarda, os nossos mentores que nos acompanham nessa jornada terrena aqui no estudo do livro, Nossa Senhora, Mãe Santíssima, que nos envolve todos os dias com a sua luz. E a seu Filho, nosso Mestre Jesus, pelo seu amor, pelo seu carinho. E com muito respeito e gratidão, pedimos licença para adentrarmos as questões de hoje, que assim seja. Então vamos lá. Vamos dar continuidade aqui na questão 394, que estamos falando do esquecimento do passado. Ainda é o retorno da vida corpórea, né? A nossa reencarnação aí. Então, Kardec, a pergunta de Kardec é grande. Então, aqui, nos mundos mais adiantados que o nosso, onde existem todas as nossas necessidades físicas e as nossas enfermidades, os homens compreendem que são mais felizes do que nós? A felicidade em geral é relativa. Sentimos-la por comparação com um estado menos feliz. Como, em suma, alguns desses mundos, embora melhores que o nosso, não chegaram ao estado de perfeição. Os homens que os habitam devem ter motivos de aborrecimento a seu modo. Entre nós, o rico, ainda que não sofra a angústia das necessidades materiais, como o pobre, não está menos sujeito às tribulações que lhe amarguram a vida. Ora, pergunto se, na sua posição, os habitantes desses mundos não se sentem tão infelizes quanto nós e não lastimam a própria sorte, já que não têm a lembrança de uma existência inferior para comparação? Então, gente, aqui Kardec, ele quer saber é, se nesses mundos mais adiantados, que a condição deles é um pouco melhor do que aqui, o planeta Terra, se eles têm consciência, né, que o mundo deles é melhor do que a Terra, e ele quer saber se esse esquecimento do passado, nesses mundos superiores, que é diferente aí do planeta Terra, se esses espíritos eles têm consciência desse esquecimento do passado, né? E que se eles têm consciência que estão vivendo no mundo superior, e se eles não sofrem mais, né? Se eles não têm mais esses desafios, essas dores que a gente passa, né? Essas vicissitudes nesses mundos, ele quer saber isso. Então aqui a espiritualidade responde: a isto é preciso dar duas respostas diferentes. Há mundos entre aqueles de que falas, em que os habitantes guardam lembrança clara e exata de suas existências passadas. Esses, compreendas, podem e sabem apreciar a felicidade que Deus lhe permite fruir. Outros há, porém, cujos habitantes situados, como dizes, em melhores condições que vós. Nem por isso estão menos sujeitos a grandes desgostos e mesmo a infelicidades. Estes não apreciam a sua felicidade pelo fato mesmo de não se lembrarem de um estado ainda mais infeliz.
Se, entretanto, não apreciarem como homens, o fazem como espíritos. Então, olha só, a espiritualidade aqui nos esclarece que nesses mundos aqui mais superiores, eles se lembram de suas existências passadas, mas é um mundo, como é um mundo mais adiantado, com espíritos mais esclarecidos, e quando é mundo mais adiantado, então, assim, tem espíritos também mais esclarecidos, né? Então, o próprio corpo físico, ele não é tão material quanto o nosso. Então, eles são mais libertos, porque aí eles se tornam mais conscientes, mais libertos desse corpo físico, e eles vão ter uma melhor visão do passado, e eles vão lembrar com mais facilidade, sim, do que nós. Porém, existem outros mundos em condições melhores do que o nosso. Mas nem por isso eles vão estar assim isento de desgostos, né? De passar por essas adversidades da vida. Porque aqui a espiritualidade ainda fala, ó, se não apreciaram como homens, vão apreciar como espíritos, ou seja, né? A gente desencarna do jeitinho que está aqui. Então, isso vale também para outros espíritos, até numa condição melhor do que a nossa, mas que ainda não chegaram à perfeição. Então, é isso que a espiritualidade está nos explicando aqui. Tem sim aqueles mundos superiores que onde os espíritos são mais elevados, tem aqueles corpos mais sutis. Então, eles vão lembrar, mas eles vão lembrar disso como aprendizado, não como desgosto. Agora, tem aqueles mundos que são um pouquinho melhores do que o nosso. Por exemplo, mesmo um planeta em regeneração, não significa que ele já passa para a regeneração direto. Não, é todo um processo. E cada um ali vai estar num grau evolutivo. Cada espírito é um ser único, né? Então, aqui ele fala que o que a gente lembra, a natureza ela não dá saltos. Então, é um processo, é devagar. Então, vai ter aqueles espíritos que vão ter sim aqueles desgostos ainda não estão isentos. Aí Kardec ele vai completar aqui. Não há no esquecimento dessas existências passadas, sobretudo quando foram penosas, alguma coisa de providencial, onde se revela a sabedoria divina? E nós E nos mundos superiores, quando a lembrança das existências infelizes não passa de um sonho mau, que elas apresentam à memória. Nos mundos inferiores, as infelicidades presentes não seriam gravadas pela recordação de tudo que tivessem suportado? Concluamos, portanto, que tudo quanto Deus fez é bem feito e que não nos cabe criticar as suas obras e dizer como ele deveria ter regulado aqui o universo. Aqui, olha só, Kardec, ele nos mostra aqui que quantas situações do passado, né, nos deixaria aqui humilhados. Então, olha só, ele vai seguindo aqui falando, a lembrança de nossas individualidades anteriores teria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos extraordinariamente. Em outros, exaltar o nosso orgulho e, por isso mesmo, entravar o nosso livre-arbítrio. Então, olha só, essas situações do passado, como a gente viu até em questões anteriores, é uma bênção o esquecimento, né? Isso a gente não pode esquecer, porque tem muitas coisas que a gente ainda não suportaria olhar para isso, né? Então, já pensou a gente olhar com quem a gente conviveu, né? Por exemplo,
o filho ter sido esposa do pai, ou ter sido uma amante, ou ter cometido algum ato grave em relação a algum familiar, como que seria essa convivência? Não seria num grau que as pessoas pudessem evoluir. Então, tudo tem a providência divina como ele ordenou. Então, essa providência divina, o nome já diz, é divino, porque assim tem que ser. Então, olha só, então, por vezes, também, quando estivermos em situação de destaque, né? O que Kardec coloca aqui. Então, ao invés da gente tratar o nosso orgulho, a gente iria desenvolver mais ainda esse orgulho. Então, olha só. Então, ele traz aqui alguns exemplos dessas posições que a gente poderia ter ocupado em existências anteriores e que isso vai atrapalhar o nosso processo evolutivo aqui na Terra. Porque Deus nos dá a voz aí da consciência. Então, a nossa consciência vai nos auxiliar nesse processo evolutivo. Porque, por vezes, quando nós estamos vivendo aqui no cotidiano, no dia a dia, não precisa ninguém apontar, ó, você ali errou. A nossa consciência já fala, né? A gente já tem essa noção. Então, vamos lá. Deus nos deu para nos melhorarmos justamente o que nos é necessário e suficiente. A voz da consciência e nossas tendências instintivas, tirando-nos aquilo que poderia prejudicar-nos. Acrescentemos ainda que, se tivéssemos a lembrança de nossos atos pessoais anteriores, teríamos dos atos alheios. E esse conhecimento poderia ter o mais desagradáveis efeitos sobre as relações sociais. Não havendo sempre motivo para nos orgulharmos do passado, é quase sempre uma felicidade que um véu seja lançado sobre ele. Isso concorda perfeitamente com a doutrina dos espíritos sobre os mundos superiores ao nosso. Nesses mundos, onde não reina senão o bem. A lembrança do passado nada tem de penosa. É por isso que neles se recorda com frequência a existência precedente, como nos lembramos do que fizemos na véspera. Quanto à passagem que se possa ter tido por muitos mundos inferiores, a sua lembrança nada mais é, como dissemos, um sonho mau. Então, olha só, aqui Kardec, ele vai nos esclarecendo aqui mais uma vez que nos mundos superiores nada tem de penoso, porque eles já se trabalharam. Então, eles já se trabalharam, então não tem essa culpa, né? As culpas já passaram por esses estágios evolutivos, por isso que fala mundo superior. Então, aqui já foi tratado, e quando estão no mundo superior, eles relembram o passado, eles sabem daquilo que faz parte do seu aprendizado. Eles não vão olhar aquilo como penoso, mas sim olhar com facilidade, olhar para aquilo e falar assim: nossa, que bom, né? Aprendi. E não a gente com ato envergonhoso, né? Que a gente fica com vergonha daquele passado. Então, aqui, ele fala que eles olham no passado como que se fosse uma criança, mas assim, trabalhando, gente, o auto-perdão, se perdoando. Eles vão se perdoando com mais facilidade daqueles erros. Por quê? Porque já tem a autocompaixão, o auto-amor. Então, assim, eles vão se olhar como se fossem crianças em aprendizados. E não a gente, né? Como, puxa vida, como é que eu vou carregar isso? Então, não desse jeito. Então, na Terra, quando a gente lembra do passado em situações que nos magoaram, que nos faz sofrer, e conseguimos perdoar, quando a gente consegue ressignificar, e tocar em frente, aí a gente olha para esse passado como uma lembrança.
A gente olha como uma lembrança, mas esse passado não nos faz sofrer. Então, isso também é trabalhar aqui o perdão, o auto-perdão. Não é somente esquecer. Às vezes é necessário você revisitar aquele passado, porque assim você ressignifica. E olha, nossa, eu posso ser melhor do que isso. Eu posso melhorar essa situação. Então, é lembrar e não sentir mais dor. Então, esse é o trabalho aqui do auto-perdão. E é isso. Agora, algum comentário? Sim, você falou muito bem, né? Tudo, se você resumir assim, tudo vai depender da evolução do espírito, né? Seja no nosso mundo, seja em mundos mais um pouco mais perfeitos, tudo depende do nosso conhecimento, da nossa evolução. Por exemplo, eu vou pegar como exemplo Chico Xavier, né? Viveu nesse mundo, sofreu doenças terríveis, e o que levava ele a ter a resignação, a não reclamar, a ir doente, sair doente, né, para praticar a caridade, o bem, a evolução dele. Nós, por exemplo, um pouquinho, né, no sentido que estamos fazendo nossa reforma íntima. Então, com a nossa reforma íntima, a gente vai cada vez mais tendo mais intuição, mais proteção espiritual. Então, começamos a entender melhor. Muitas vezes, antes de errarmos, já vem aquele toque na cabeça, né? Não é assim que se faz. Eu tive um exemplo claro ontem, um problema com as minhas irmãs, né, que estavam discutindo por causa da reforma de um túmulo, veja, um túmulo, que a gente sabe que a pessoa não está lá. Uma é católica fanática e a outra, ai, perdão, e a outra é bem assim, tem um certo desequilíbrio. Então, precisaria dividir a, a reforma, né, o material, o pedreiro, né? Então veio a mensagem da minha irmã com aquela xingando, brigando. Imediatamente me veio aquela força de entrar nessa briga. Mas antes de eu fazer isso, imediatamente eu pensei, não, eu tenho que harmonizar o pensamento, mandar energias boas. Eu simplesmente falei, ok, depois conversamos. E passei a orar por elas. Em outras épocas, o que, que eu faria? Eu iria brigar, eu iria entrar nessa briga toda. Então, em pouco, a gente vai percebendo que nós somos muito amparados e essa nossa evolução está acontecendo. Muitas vezes eu primeiro falo, depois imediatamente vem a resposta: não, não deveria fazer isso. Então, nós recebemos muito mais intuição, sabe? Dependendo da nossa reforma íntima. Nos mundos melhores, nos mundos mais perfeitos, porque tudo aquilo que eles fizeram não os abala, porque ele tem esse entendimento muito maior que o nosso, essa fluidez de viver mais na parte espiritual do que a necessidade material, né, que acontece nesses mundos. Então ele começa a entender, a aceitar, a não reclamar. Ele tem aquela noção de todos os erros do passado, mas aquilo já não os atinge, ele já superou isso. É o que está acontecendo com nós. Nós estamos começando a superar pelo esclarecimento do Espiritismo. Foi assim que eu vi essa resposta. Aliás, tem muito mais coisa, né? Eu enxerguei um pouco na questão da felicidade relativa. Assim, estava pensando um pouco nas pessoas no passado e nós hoje no contemporâneo.
quem era mais feliz? Será que era aquele que tinha que acordar às 4 da manhã, ir no curral, tirar o leite da vaca para preparar o café da manhã? Ou nós, que hoje é só abrir a geladeira, pegar o leite, esquentar no micro-ondas? Quem era mais feliz? Nós que, num momento de calor, podemos nos entrar num ambiente com ar-condicionado, ou aqueles que teria que se refrescar embaixo de uma árvore. Quem é mais feliz? Aquelas crianças que tinham que caminhar 10 quilômetros para chegar até a sua escola, ou as crianças que hoje vão no banco de trás, no carro do pai e da mãe, né? Então, olha como as coisas são um pouco relativas, né? Quando você se compara. Não tem como falar que se um é mais feliz que o outro. Cada um dentro do teu contexto, cada um dentro da tua realidade. Então, querer falar que quem está no mundo superior, não lembrar dos mundos inferiores para dizer que são mais felizes, né? Para poder ter essa comparação, não sei até que ponto isso ia ser tão importante, porque para mim, nesse sentido, a felicidade é um pouco relativa, né? Quer dizer, olhando só por mais um prisma, né? Tudo isso que a Meire comentou, acho que é nessa linha que o Kardec quis explorar mesmo, né, na questão. Mas aqui eu só estou dividindo com vocês o que me passava na cabeça, né? Quando ouvia quem era mais feliz, aquele que não tinha nada no passado ou aquele que tem tudo no presente? Onde existiam as doenças de depressão? Onde existe mais conflitos entre irmãos, né? Em que momento, em que época? É isso que me passou na cabeça, só para complementar. Esse seu comentário, Gerson, essa reflexão é bem interessante, porque nós estamos aqui no planeta Terra, planeta de provas e expiações, passamos pelas dores, sofrimentos, mas por vezes esquecemos das conquistas que foram adquiridas, o conforto e as facilidades que temos hoje. Então, como você trouxe esses exemplos, hoje, por exemplo, a gente pode estudar o Evangelho de Jesus em algumas religiões, né? Ou quase todas as religiões. Antigamente, não. Vamos lembrar lá daquela idade, acho que é a Idade Média, gente, não sei, mas a perseguição que os cristãos tinham de seguir. Hoje não é mais assim. E olha só a tecnologia, por exemplo, para tirar o leite. Hoje tem tecnologia, você não precisa ficar fazendo isso manual. Tudo tem máquina. Tudo, a ciência aí, a tecnologia está avançando cada vez mais, está caminhando. Mas a ciência também, ela tem um caminho, gente, que se a gente olhar, ela tem um caminho moral, mental, emocional e espiritual, que a gente nunca teve como antes. Já está tendo esse olhar. É um pouco devagar, mas a gente tem sim essa evolução. E a gente esquecemos dessa fase que não tínhamos essas facilidades, que não tínhamos esse conforto. A gente lembra aí da Idade Média pelos livros, mas assim mesmo, na prática, a gente esquece. Então, é também sobre isso que Kardec ele queria saber, né? Como que é nesses mundos aí superiores? Eles se lembram, né? Como que é? Como que se dá? Bem interessante aí, gente. Vamos Podemos seguir seguir aqui? Vamos. 395 é você, né, Jé? Sim. Então, pergunta: podemos ter algumas revelações sobre nossas existências anteriores? Resposta: nem sempre. Muitos sabem, entretanto, o que foram e o que fizeram. Se lhes fosse permitido dizê-lo abertamente, fariam singulares revelações sobre o passado. Que
que eu entendi. Sim, alguns têm condição de saber, né? Dentro do que é o necessário, e outros não. Simplesmente isso. Não sei, não consegui identificar aqui alguma coisa de mérito ou demérito em conseguir ou não, como ou não conseguir. A resposta é simples. Claro, uns conseguem, outros não. É, aqui essa questão, né? Então, Kardec ele quer saber se a gente pode ter algumas revelações. Porque tem gente que vai atrás. Já pararam para perceber? Tem gente que vai atrás para querer saber o que foi em vida passada e o que fez em outra existência. Então, aqui eles esclarecem que nem sempre, mas alguns sabem. A gente sabe que hoje a mediunidade, todos nós temos mediunidade, mas tem aqueles médiuns que são mais aflorados. E diante dos estudos, então, esses médiuns, essas pessoas, elas têm alguma revelação ali do passado, mas nem sempre é permitido. Por quê? Porque a gente já viu que tem motivos para as pessoas esquecerem do seu passado. Então, motivos mais fortes para esquecerem do que para lembrarem. Então, a gente olhando aqui para o nosso planeta, para nosso grau evolutivo, a gente tem mais motivo para esquecer do que lembrar, como a gente já viu aí. Já pensou? A gente está aqui, ó, no meio de 4 amigos, a gente estudando, já pensou? Se eu souber que a Sueli foi minha rival, que a gente teve um desacordo, é meio complicado. Por quê? Porque eu ainda não sou tratada, eu ainda tenho meu orgulho, meu ego. Como é que eu vou lidar com isso? Eu vou aprender a lidar com isso? Não vou. Então, isso prejudicaria e não auxiliaria. Então, aqui é bem interessante isso, Gerson, porque assim, uns podem, outros não podem. Por que que uns podem? Porque foi necessário. Aqueles que recebem alguma revelação é porque foi necessário para que ele soubesse uma pitadinha ali. Para quê? Para auxiliar no que ele está vivendo hoje. Então, a espiritualidade amiga tem a mãozinha ali. Mas o mais importante, gente, quer saber o que você foi em existências passadas? É só olhar para nós mesmos, olhar para as nossas tendências. E não é só tendência assim externado fisicamente, não. É os nossos pensamentos também. Sabe aqueles pensamentos que a gente fala assim, sabe aqueles montes de coisinha assim, quando abre a caixinha de ferramenta aqui, mas que a gente não fala, mas que está aqui no nosso pensamento. Isso quer dizer muito do que nós fomos e do que nós precisamos tratar. Então, tem gente, sim, que às vezes vai procurar aí uma regressão, vai procurar um método. E eu acredito assim, gente, isso é muito relativo, isso tem que ser feito com muita consciência, porque nem sempre é permitido. Agora, acredito também que por isso que é interessante, e a maior cura, gente, de todo aí o planeta é o autoconhecimento. Quanto mais a pessoa se conhece, menos ela precisa ficar passando aí por um processo de regressão, menos ela precisa saber o que ela fez, porque o importante é o presente, o que você vai fazer. Porque esse presente vai definir o seu futuro, a sua próxima reencarnação. Então, se de repente, eu fui lá da realeza, eu fui uma rainha, só mandava, gastava, era arrogante, sei lá, ou não, né? Tem rainha boa também. Então, mas e aí? Eu não vou sair desse pedestal? Eu não vou me melhorar? Eu vou falar assim, Gerson, segura a onda aí, me tolera aí, porque eu fui rainha em outras vidas, então eu tenho essa mania de mandar mesmo.
E aí não vou me melhorar, né? Eu também tenho que olhar para isso e ver onde é que eu vou melhorando. Então, é olhar essas tendências nossas. Infelizmente, muitas pessoas procuram, né, o conhecimento de vidas passadas através da parapsicologia, através de cartomantes, né, de N recursos, para satisfação de ego. Então, nessa vida eu estou sofrendo tanto, com certeza nas outras, eu fui como você colocou, uma rainha, um príncipe, um presidente de um país, né, alguma coisa nesse sentido. E se realmente for permitido saber, imagina como ela vai ficar quando ela souber que ela foi uma assassina, alguém que ficou preso numa cadeia há vários anos, né? Vai gerar muito mais problemas físicos, emocionais, espirituais, né, para essa criatura que vai só na satisfação do ego, né? Que leva ela a procurar vidas passadas? Essa satisfação. Não é aquela vontade de saber como ela pode mudar. A maioria vai pelo ego mesmo, ou conhecimento do futuro, né? Querendo saber se vai ficar rica, os números da Mega Sena, tudo nesse sentido. Aí volta mais uma vez a evolução do espírito na existência, né? Da encarnação. A sua evolução, a sua reforma íntima, né? Isso. E olha só, gente, menos de 2 minutinhos aqui, chegamos ao fim. Olha só como é bom estudar em grupo. Passa tão rapidinho, são tantas reflexões que fazemos em grupo. Então, vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus, que esteve conosco, com certeza, nesse estudo, nessas reflexões, e fiquemos com a luz de Jesus em nossos lares e em nossos corações. E até o próximo estudo, com fé em Deus, gente. Tchau, tchau.